papel do Estado é o seguinte, ele tem um gigantismo hoje provocado, né, de criar dependência emocional das pessoas. Então, hoje, pelo menos... Emocional? Emocional. Pelo menos 100 milhões de brasileiros dependem do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, porque isso é bom e dá voto, é eleitoreiro isso. Não seria uma dependência econômica mesmo? Mas é claro, ela é emocional, você fica agarrado pensando, ó, se der alguma coisa errada, o governo vai me ajudar com alguma bolsa, com alguma coisa. Então, foi provocado. Eu lembro quando o Luiz não ganhava eleição de jeito nenhum, e ele falava o seguinte, é muito ruim uma eleição onde as pessoas não votam por ideologia, votam pelo estômago. Ele estava falando mal do Fernando Henrique, né, do Vale Gás, que o Fernando fazia muito bem. Aí ele viu que não ganhava eleição com ideologia. O que ele fez? Vamos tocar no intestino das pessoas. É onde dá para governar muita gente. Então, quando você pergunta, você é a favor do Estado mínimo? Eu sou a favor do brasileiro governar a sua própria vida, a sua própria casa, a sua família e os seus negócios. Quanto mais brasileiros estiverem governando a própria vida, menos o Estado vai representar alguma coisa para elas. Então, não tem essa de Estado grande, Estado mínimo. O que eu quero é que os brasileiros vivam o poder substantivo e o poder verbo. Você pergunta para a maior parte dos brasileiros, esses 100 milhões que eu estou te falando, se juntar o patrimônio de 100 milhões de brasileiros, é menor do que de 5 famílias. O que significa isso? O povo brasileiro não assumiu o poder. Tem uma classe de políticos, de 70 mil políticos, que governam sobre 214 milhões de pessoas. Então, não é sobre o que eu quero, o que eu acho do Estado. Esse gigantismo do Estado perde agilidade. Eu participei, não do processo, mas participei do pós, que foi a privatização da Telebrás. Em 2005, quando eu entrei na Brasil Telecom, eu lembro do cheiro dos móveis, da mobília, o cheiro do que é uma estatal, a forma que eles tocam isso. Você entra hoje, Mauro, você deve saber o que eu estou falando, você entra no Senado, você entra na Câmara dos Deputados, você sente cheiro de mofo. O funcionalismo público precisa ganhar dinamismo. Tem o princípio da Constituição Federal, o LIMP, que é legalidade, pessoalidade, publicidade, eficiência. Falta só atingir a eficiência. Tá, mas você, por exemplo, estudou em escola pública. A maior parte. Educação tem que ser uma função do Estado? Saúde, transporte, segurança? Tem até uma pergunta sobre segurança pública aqui também. Por que precisa? Que papéis têm que ser desempenhados pelo Estado? Que Estado você imagina? 2 pernas, o público e o privado. O que é um imposto, por exemplo? É um consórcio compulsório que todos participam dele e a maior parte que saca ou deveria sacar é o menos favorecido. O governo não tem que ficar ajudando os mais ricos. Eu já fiz parte de todas as classes sociais e o governo não tem que ajudar os mais ricos, não tem que ajudar os bancos. O governo não pode atrapalhar quem produz. Agora, quem ele tem que ajudar? Os menos favorecidos. Então, é muito simples. Se você que ama e o Estado te proteger, você não vai ser protagonista nunca. Você não pode falar o verbo, né? O poder verbo, eu posso. Hoje o brasileiro não pode falar assim, eu posso comprar uma picanha. E nunca vai experimentar o poder substantivo, eu tenho poder, porque não tem. Porque só vai ter o poder se der conta de falar o eu posso, é verbo. Então a grande, não sei se você pesquisou aí também, você pesquisou sobre o governalismo? Não, governalismo não. O governalismo foi lançado dia 1º de maio, é um novo sistema econômico, filosófico, político, e eu não vi ninguém falar disso ainda, né? Que é totalmente diferente de socialismo e capitalismo. Então, lá onde estavam as 20 mil pessoas, a gente estava discutindo isso. Não é sobre o tamanho do Estado, é sobre o brasileiro assumir o governo. Não é sobre assumir o governo federal, estadual, é da sua própria vida e dos seus próprios negócios.